A hérnia de disco é uma patologia que acomete o disco intervertebral, tanto na região torácica, lombar ou cervical, faz com que tenha uma compressão do sistema nervoso que passa muito próximo a essas estruturas. Com isso, faz com que o paciente tenha, além da dor, causada pela lesão do próprio disco, o sintoma também da compressão dessas estruturas nervosas. Então, que podem afetar os membros inferiores, como se fosse na lombar, ou até os membros superiores, se for na região cervical. Com isso, o paciente pode ter uma variada gama de sintomas, causando dor, principalmente, sintomas neurológicos que a gente fala, que são perda de força, formigamento nos membros, uma patologia que tem uma sintomatologia bem variada. Então, as principais causas da hérnia de disco são oriundas de traumas ou de processos degenerativos. Os processos degenerativos estão muito ligados às questões laborais desse paciente. Então, dependendo da atividade profissional, podem ter correlação com essa frequência da doença. Os principais sintomas da hérnia de disco é a dor, que é o início de tudo, associado a alguma lesão neurológica. Então, essas lesões neurológicas que a gente fala são relacionadas, então, à parte de força, principalmente, e sensibilidade. Então, formigamentos anômalos ou de alguma parte ali do corpo, tanto membros superiores quanto inferiores, podem estar relacionados então às hérnias de disco. Essa parte de perda de força também é uma outra forma de diagnóstico e podem ter graus de acometimento do sistema nervoso que vão estar correlacionados aos sintomas. Existem algumas peculiaridades nas hérnias de disco, por exemplo, na lombar baixa, onde uma grande quantidade de hérnia sai de dentro do disco, e comprime essas raízes nervosas, ocasionando uma síndrome que a gente chama de síndrome da cauda equina. Cauda equina é quando tem todo o sistema nervoso já saíram da medula e tá todas as raízes nervosas dentro do canal vertebral. Com essa grande saída do disco comprimindo essas estruturas, causam essa síndrome. Essa síndrome é uma emergência dentro da cirurgia da coluna, tem que ser descomprimida exatamente por causa dos sintomas que ela causa, que fogem um pouco dessa questão de força e sensibilidade, causando também a perda de esfínteres, além da dor bem exacerbada. Bom, então o tratamento da hérnia de disco pode vir desde um tratamento conservador, que consiste em fisioterapias, medicações, como chegar na necessidade de um tratamento cirúrgico, para casos em que são refratários ao tratamento conservador ou que tenham uma necessidade maior, uma limitação, que o paciente tenha uma limitação maior, então já se indica o tratamento cirúrgico já de início. Pensando só em hérnias de disco, o tratamento cirúrgico, hoje temos opções com menos agressividade às estruturas adjacentes, para que o paciente tenha uma recuperação muito mais rápida e uma melhora de todos os sintomas. O tratamento convencional seria uma cirurgia aberta, com a dissecção da parte muscular lá, chegada na coluna e retirada desse fragmento de disco, mas hoje a gente tem buscado e se aprimorado nas cirurgias endoscópicas, que a gente vem tirando esse fragmento por via endoscópica. Então, com um trauma dessas estruturas adjacentes muito menores, então a recuperação desse paciente se torna muito mais rápida, muito menos dolorosa e com menos riscos de sangramento, de infecção também. Em alguns casos, essas lesões podem gerar ao paciente sequelas, E essas sequelas, sim, que acabam limitando ou trazendo alguma restrição ao paciente no pós-operatório. Essas lesões principalmente são neurológicas, Talvez tempo de evolução dessa doença, talvez uma compressão muito extensa. Isso pode acarretar então em sequelas, em lesões que o paciente não recupere depois. Então, as formas de prevenção da hérnia de disco consiste principalmente nos cuidados, Primeiro, nessa parte traumática, traumas evitáveis, e na questão degenerativa de cuidados no nosso dia a dia.
evitar cargas elevadas, até no carregar algum peso muito elevado. Do ponto de vista de não podemos não falar, pensando em prevenção, na atividade física. A atividade física faz com que essa musculatura adjacente, né, tanto de core, que a gente chama, paravertebrais, fortes e bem alongadas, fazem com que a coluna funcione de forma correta e, com isso, evite lesões desses discos, evitando a hérnia de disco.